Atenção, hein? A Federação Pernambucana de Futebol mudou o jogo do Sport contra o Maguari na quarta-feira. O jogo estava marcado para as 19 horas, né? O jogo ia ser à noite, uma temperatura amena, mas olha, a federação puxou o jogo para as 15 horas, às 3 da tarde, um sol para cada um, no estádio Arthur Tavares, na cidade de Bonito. Então o Sport enfrenta a equipe do Maguari. Aliás, a confirmação foi feita ontem à noite no site da Federação Pernambucana de Futebol. Bom, vamos aproveitar e falar do time do Sport, que jogou contra a equipe do Vitória, venceu por 3-0, mas encontrou uma certa dificuldade na marcação da equipe do Vitória. 3-0, placar elástico, 3-0, goleada. Sim, mas o Sport enfrentou dificuldades para entrar nessa marcação ou sair da marcação da equipe do Vitória. Mas conseguiu os 3-0, o importante, né, para a equipe continuar na vice-liderança do Campeonato Pernambucano de Futebol. Aliás, o Sport tem 2 jogos, né, para terminar essa primeira fase. Joga contra a equipe do Maguari na quarta-feira, às 3 da tarde, no Arthur Tavares, em Bonito. E depois joga contra a equipe do Santa Cruz, na Ilha do Retiro, no próximo sábado, às 16 horas. O Sport que está contratando, aliás, a gente falou logo cedo sobre os 2 jogadores que já vão começar os trabalhos essa semana no CT José Médici, o Carlos de Pena, o uruguaio de 33 anos e mais, o Cleison, que é um atacante de lado de campo de 30 anos. Jogadores contratados pela equipe do Sport, que está montando o seu time, não só para o Campeonato Pernambucano, mas para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport é um dos favoritos para voltar. Agora precisa mostrar isso em campo. O Roger Silva está aos poucos montando a equipe e fazendo com que a torcida do Sport possa voltar a sentir alegria e confiar nesse time. Uma decepção no jogo passado foi o público, achei público pequeno, né? Para o jogo, né? 6 mil e poucos torcedores na Ilha do Retiro para o jogo diante da equipe do Vitória. Mas agora é reta final, acho que o torcedor do Sport está, né, esperando o clássico do próximo sábado, às 16 horas, na última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de Futebol. Bom, galera, Marcelo Cabo, e aí? A direção resolveu bancar. Ontem, né, o Pedro Henriques, que é o CEO do Santa Cruz, disse que ele continua. Mas nessa segunda-feira, vou adiantar para vocês que pode ter novidade. A pressão está grande sobre o treinador Marcelo Cabo por parte da torcida do Santa Cruz, que levantou uma tag fora Marcelo Cabo. Bom, vamos falar sobre o jogo, o clássico das emoções na Arena de Pernambuco, chamada do Santa Cruz, mas que o Náutico dominou. O Náutico realmente foi um time que mereceu a vitória, mereceu a goleada. Aliás, 4-0, né? O time jogou bem, começou pressionando, foi buscar o resultado. E teve o gol, né? Um golaço do Dodô. Porém, eu acho que foi falha do Roquenje. Ele posicionou a barreira de um lado e acabou indo para o outro lado. E realmente, né, a bola foi muito bem colocada no ângulo. Muita gente está falando aí, lá, Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002, naquele jogo contra a Inglaterra, vocês lembram, né? Golaço do Ronaldinho. Enfim, Dodô fez um golaço e vem jogando bem, é o melhor jogador do Campeonato Pernambucano de Futebol. Você está acompanhando aí os melhores momentos e dizer o seguinte, que teve a expulsão, que o árbitro Rodrigo Pereira acabou expulsando o zagueiro Matheus Vinícius, mas para mim era lance para cartão amarelo, tá? Eu já falei sobre isso no canal, inclusive na live, achei que era lance para cartão amarelo. Mas enfim, o árbitro resolveu expulsar o Matheus Vinícius. Também não é algo do outro mundo não, tá? E aí o Náutico foi construindo, né, com o Vinícius, o segundo gol, também pressão para cima do ar, porque ele não tem nada a ver, aí a questão de fair play do Náutico, né, no jogador caído do Santa Cruz, o Alex Suan. Mas aí veio o terceiro gol do Vinícius também e o quarto gol do Júnior Todinho. Então o Náutico venceu, goleou 4-0 e já está classificado para as semifinais do Campeonato Pernambucano com 2 rodadas de antecedência. O Hélio dos Anjos pode escolher se ele vai colocar o time principal nesses 2 jogos, se vai preservar alguns jogadores, poupar alguns jogadores, e vai ter mais 2 jogos que são as quartas de final do Campeonato Pernambucano, onde o Náutico também não vai participar. Então é muito tempo para o Timba ficar sem jogar. Mas, enfim, o Náutico conseguiu a classificação, conseguiu já ir direto para as semifinais com a campanha extraordinária, né? O Náutico tem, nesse momento, são 5 jogos
e 5 vitórias. O Timba tem 15 pontos e uma artilharia espetacular, 16 gols marcados, sofreu apenas um. O Náutico tem 15 gols de saldo. E aí, na sequência, a gente vai acompanhar a evolução do time do Náutico, que vai disputar só 2 competições esse ano. É bom a gente lembrar, o Náutico só disputa o Campeonato Pernambucano e também a Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico não vai disputar a Copa do Nordeste nem a Copa do Brasil. Quer dizer, dá tempo para o técnico Hélio montar a melhor formação, melhor equipe e o Náutico focar no Campeonato Pernambucano de Futebol. A equipe do Santa Cruz, né, perde o jogo, a equipe que já vem pressionada, que a torcida realmente, como eu falei, está pressionando a saída do Marcelo Cabo, a direção resolveu bancar. Aliás, né, o Santa transferiu muita responsabilidade para o árbitro Rodrigo Pereira no jogo, mas esqueceu de dizer que não jogou nada e não vem jogando nada, não vem performando em campo. O time do Náutico realmente está deixando muito a desejar. Aliás, o time do Santa está deixando muito a desejar. E nesse jogo contra o Náutico, a gente já notou isso. Mas, claramente, no clássico, porque os outros jogos, a equipe até começou bem, vencendo, 3-0, decisão, mas depois empatou com o Maguari, acabou não jogando bem contra o Vitória, e aí, né, o time não passou essa confiança para a torcida. E vem um clássico e aí acaba perdendo de goleada. E a pressão é porque também a SAF não está participando, não ajuda, a SAF do Santa Cruz fica só esperando tudo acontecer e o torcedor realmente está bastante chateado com relação a essa questão da SAF, que já deveria ter, pelo menos, participado diretamente da construção, da montagem do time, porque o time do Santa contratou errado, muitos jogadores que chegaram e que não estão performando bem e que não vão agregar. A verdade é essa. Muita gente fazendo uma comparação, inclusive na live que a gente fez após o jogo, muita gente fazendo uma comparação sobre o time do ano passado para esse time desse ano. Muita gente acreditando o time do ano passado melhor do que esse time desse ano. E eu acredito, inclusive, que os 2 jogadores contratados, o Robinho e o Matheus Regis, não são melhores do que o Thiaguinho e o Giovani, que acabaram sendo dispensados do Santa, quer dizer, não ficaram para essa temporada de 2026. Então o torcedor está notando, está sentindo isso e, obviamente, né, a torcida vai para a pressão, porque o time está sendo montado pelo Arlen Menezes e também pelo técnico Marcelo Cabo. Claro, com a anuência do CEO Pedro Henrique e da direção de futebol do Santa e do próprio presidente Bruno Rodrigues. A verdade é essa. Quer dizer, está todo mundo pressionando porque o Santa não soube investir e se, obviamente, ainda dá tempo de fazer uma reformulação para disputar uma série C tranquilo, porque a torcida quer que o Santa possa subir para a Série B e não dê um susto de voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então a torcida do Santa está nessa expectativa. Deixa eu só confirmar os resultados e um jogão que aconteceu no Sesc lá em Goiânia, hein? O time do Maguari colocou 3-0 e o Decisão foi buscar, hein? Conseguiu o empate e a virada e venceu o jogo por 4-3, um jogão realmente impressionante, né? Impressionante a reação do time do Decisão que venceu o Maguari por 4-3. Já no outro jogo da rodada, a equipe do Retrô empatou com o Jaguar em 1-1. O time do Retrô, galera, é até bom a gente falar, que ainda não está passando essa confiança para o seu torcedor. O Retrô está sendo remontado, porque ano passado foi disputar uma Série C e caiu para a Série D. E houve muitas mudanças, aconteceram muitas mudanças no time, e aí nova perspectiva do próprio torcedor, né, da própria direção, do presidente Laércio, enfim, do Jamerson Andrade, que é o treinador, que começou a montar o time. Algumas peças permaneceram, o caso do Wagner Love principalmente, né, um jogador que entrega muito e que o Retrô está sendo remontado para esse Campeonato Pernambucano. Lembrando que o Retrô vai ser o representante de Pernambuco ao lado do Sport na Copa do Nordeste e o Retrô também vai jogar a Copa do Brasil, galera. Então, quer dizer, são competições que o Retrô tem que focar, saber o investimento certo, investir para buscar, obviamente, principalmente dar alegria ao torcedor da Fênix, ao torcedor do Camaragibe. Então, agora, reta final do Campeonato Pernambucano, a gente tem essa rodada na quarta-feira e no fim de semana, no sábado, às 4h30, todos os jogos. E são decisivos em termos de classificação para as quartas de final, as semifinais, e também, né, a equipe que vai cair para a Série A2 do próximo ano. Por enquanto, o Vitória está lá na lanterna da competição, mas ainda tem chance e vai brigar, obviamente,
para permanecer, beleza? Bom, uma geral para vocês nessa segunda-feira aqui no nosso canal. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho, dá moral pra gente. Obrigado, uma semana iluminada, abençoada. Fica na paz de Deus. Valeu, galera. Tchau.